Ei, pessoal! Hoje o tema é pneumonia adquirida na comunidade. Um assunto que é super importante para qualquer médico. E é um assunto bem denso, já vou te avisando. Então eu quero te ajudar a focar no que é mais importante para a sua prova. Bora lá? Eu quero que você pense comigo em 4 pacientes diferentes. Primeiro, o Gustavo, de 25 anos, sem comorbidades, que está com uma febre e tosse produtiva há 3 dias, com dados vitais normais, exame físico tranquilo. Segundo, a Cláudia, de 40 anos, que está com febre e tosse produtiva há 3 dias, mas ela está confusa, sonolenta, está precisando de O2 suplementar. Terceiro caso, o seu José, 75 anos, hipertenso, diabético, com DRC dialítica, internado há 2 semanas no hospital, que iniciou de novo febre e tosse produtiva há 3 dias e hoje evoluiu com insuficiência respiratória aguda. E quarto, a dona Maria, 70 anos, que está no CTI, entubada há 3 dias no pós-operatório aí de um transplante de fígado, está evoluindo com piora de marcadores infecciosos e com secreção purulenta no tubo. Esses 4 pacientes, que são tão diferentes entre si, têm uma coisa em comum. Os 3 estão com pneumonia, que é uma infecção aguda do parênquima pulmonar. Mas não precisa ser nenhum gênio para entender que o raciocínio e o manejo vai ser muito diferente para cada um deles. E essa é uma grande sacada da nossa aula. O termo pneumonia é um termo guarda-chuva, que abrange situações muito variadas. Olha só, se o meu paciente adquiriu pneumonia fora do ambiente hospitalar, ele tem uma pneumonia adquirida na comunidade, ou PAC. Esse é o caso do Gustavo e da Cláudia. O Gustavo, um caso bem tranquilo, um caso mais leve, e a Cláudia já está com uma pneumonia mais preocupante. Agora, se o meu paciente adquiriu pneumonia dentro do ambiente hospitalar, eu tenho uma pneumonia hospitalar, ou pneumonia nosocomial, relacionada à assistência à saúde. Esse é o caso do seu José e da dona Maria. Mas atenção, o tempo aqui é fundamental e isso é pegadinha de prova. Para eu falar que uma pneumonia é hospitalar, a infecção tem que ser adquirida depois de 48 horas da admissão no hospital. Se a pessoa acabou de chegar no hospital e aí começou com sintoma de pneumonia, isso não é pneumonia hospitalar, porque tem menos de 48 horas dentro do hospital. Não deu nem tempo dela se infectar com a microbiota hospitalar, que é a nossa grande preocupação. Então eu vou tratar como pneumonia adquirida na comunidade. Agora, dentro da pneumonia hospitalar, eu tenho ainda um subgrupo, um subtipo, que é a pneumonia associada à ventilação, ou PAV. E, de novo, o tempo aqui também é importante. Eu só classifico como PAV se a pneumonia começou depois de 48 horas da intubação. É o caso ali da dona Maria, que já estava entubada há alguns dias, e aí começou a ter secreção purulenta no tubo, aquela coisa toda. E, na verdade, essa definição aqui é o que mais cai em prova sobre pneumonia hospitalar. Então, a partir de agora, a gente vai focar na pneumonia adquirida na comunidade, a nossa PAC. E essa doença é causada por algum micróbio que chega até o nosso alvéolo. E esse bicho geralmente vai chegar por gotícula ou por aerossol, depende do caso, e ele vai se proliferar, vai gerar uma inflamação no local, estimular a produção de citocinas, de mediadores inflamatórios, que vão chamar mais células inflamatórias e vão gerar mais exudato. No caso das pneumonias bacterianas típicas, esse exudato dentro do alvéolo vai gerar o que a gente chama de consolidação. Literalmente, um pedaço do pulmão vai estar cheio de exudato. Pode ser um segmento ou pode ser até um lobo pulmonar inteiro. E isso é facilmente visto no exame de imagem, daqui a pouco eu vou te mostrar. Então tá, essa inflamação do parênquima vai levar aos sintomas respiratórios que todo mundo já conhece. Então, tosse, secreção respiratória, dor pleurítica ventilatório dependente, falta de ar, taquipneia, crepitações ou roncos na ausculta, hipoxemia,
porque se meu alvéolo está cheio de exudato, a minha troca gasosa, obviamente, não fica legal. E a liberação de citocinas lá no sangue vai levar a alguns sinais sistêmicos, tipo febre, fadiga, leucocitose, aumento de PCR, taquicardia, pode ter até alteração de estado mental. Mas, atenção, nem todo mundo vai ter um quadro clínico tão exuberante. Então, os pacientes idosos e os pacientes imunossuprimidos, eles podem não ter um quadro muito florido. Às vezes, o vovô vai ter só uma alteração de estado mental e aí você vai investigar, vai examinar e acaba descobrindo que ele está com pneumonia. E falando em idoso imunossuprimido, esses são alguns fatores de risco para ter pneumonia. Olha só, idade avançada, a partir de 65 anos, comorbidades, tipo doenças pulmonares prévias, insuficiência cardíaca, diabetes, imunossupressão, situações que predispõem à broncoaspiração, tipo paciente que está com alteração de consciência, que tem alguma disfagia, AVC prévio, paciente que usa muito álcool e drogas, pode aspirar e ter uma pneumonia. Enfim, esses são alguns fatores que aumentam o risco daquele micróbio conseguir desencadear a pneumonia. Mas afinal, quem que são esses agentes etiológicos que estão na comunidade e que mais causam pneumonia? A partir de agora, essa resposta tem que estar na ponta da língua. Eu posso ter 3 categorias de germes que causam pneumonia: bactérias típicas, bactérias atípicas e vírus. Dentre as bactérias típicas, a mais comum, a campeã, é o Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, que é um aeróbio gram-positivo. Pensou em pneumonia comunitária, pensou em pneumococo. Outro gram-positivo que pode aparecer é o Staphylococcus aureus, que inclusive pode causar infecções bem graves, pode causar empiema, que é aquele derrame complicado com pus. Então, são complicações bem sérias. Mas, graças a Deus, quando eu estou falando de pneumonia da comunidade, eu quase sempre estou falando do Staphylococcus multissensível aos antibióticos, graças a Deus. Então, tem alguns casos muito específicos que eu posso encontrar aquele estáfilo resistente à oxacilina ou MRSA, principalmente se o paciente já for previamente colonizado. Bom, mas nesse grupo de bactérias típicas, eu também tenho alguns gram-negativos, que eu coloquei aqui de vermelho, tipo Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, E. coli, Klebsiella pneumoniae. Então, são outro grupo aí que pode aparecer para nós. E muito menos comum, eu posso ter infecção por um gram-negativo que é resistente a vários antibióticos. Eu estou falando dela, da Pseudomonas aeruginosa. Essa Pseudomonas, ela aparece bem mais na pneumonia hospitalar, mas alguns pacientes têm um risco maior de arrumar essa bactéria mesmo na comunidade. E eu vou te falar sobre isso lá na frente. Outro tipo de bactérias são os anaeróbios. E a principal situação com risco de pneumonia por anaeróbio é quando eu tenho história de broncoaspiração. Ou então aquele paciente que tem dentes em péssimo estado de conservação. Então essa é a categoria mais famosa, as bactérias típicas. Mas eu também tenho aquelas bactérias esquisitas ou bactérias atípicas. O que diabos isso quer dizer? Gente, algumas bactérias atípicas, elas não têm parede celular. Então, elas não têm coloração de gram, elas não são coloradas pelo gram. E elas também não crescem em meios normais de cultura. Então, o diagnóstico delas é muito mais desafiador. Mas, ainda mais importante do que isso, elas são resistentes aos beta-lactâmicos, tipo a amoxicilina, que são as drogas de primeira escolha para tratar a pneumonia comunitária no ambiente ambulatorial. Vou te contar sobre isso mais lá na frente. E elas são resistentes, até porque os beta-lactâmicos vão agir na parede celular, então se o bicho não tem parede celular, não tem como o beta-lactâmico funcionar, concorda? Tá, mas quem que são esses germes atípicos? Um dos mais importantes aqui para nós é o Mycoplasma pneumoniae.
E a pneumonia pelo micoplasma, ela acontece mais em jovens adultos, ali na faixa dos 20 a 40 anos, e tem um início mais insidioso. Não é aquele febrão com tosse produtiva, não. É uma tosse seca e persistente, uma febrinha baixa e um mal-estar generalizado. E a marca do micoplasma são os sintomas extrapulmonares. Então, o micoplasma pode causar otite, faringite, rasgo cutâneo. Então, geralmente é um quadro leve, arrastado, e o raio-x vai ter um infiltrado intersticial, bilateral e difuso. Inclusive, essa é uma pista clássica. Um raio-x esquisito, com esse acometimento difuso, com um quadro clínico relativamente leve, essa desproporção nos faz pensar em pneumonia atípica por micoplasma. E também tem as várias espécies da legionela, é outro germe atípico que é transmitido por aerossóis de água contaminada, tipo sistema de ar-condicionado, caixa d'água, chuveiro, problema de encanamento, enfim, pensa em água. Então ela pode estar associada a surtos hospitalares, surtos em hotéis, é a famosa doença do legionário. E ela causa um quadro clínico bem florido, causa febre alta, tosse, falta de ar, mas o que tem de diferente aqui são sintomas gastrointestinais. Então, é muito comum o paciente ter diarreia, ter vômito. O paciente pode ter hiponatremia, guarda esse detalhezinho. O paciente pode ter sintomas neurológicos, tipo ficar confuso, e aumento de transaminase, de AST e ALT. Então, são alguns detalhes específicos da legionela. Outro germe atípico famoso, Chlamydia pneumoniae, que também pode causar pneumonia atípica. Lá na frente você vai ver que o tratamento dessas pneumonias atípicas vai ser diferente da pneumonia por bactéria típica. Então, por enquanto, guarda esses nomes, tá bom? E aí, por fim, nossa categoria de agentes etiológicos são os nossos vírus. Pneumonia viral é super comum e pode ser causada por vários vírus, né? Influenza, o famigerado SARS-CoV-2, adenovírus, rinovírus, parainfluenza, sincicial respiratória, enfim, um tanto de vírus. O foco dessa aula é a pneumonia bacteriana, mas é importante saber que vírus também causam pneumonia, como você bem sabe e viu aí na pandemia. Então, esses são os principais agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade. Beleza, Juliana, como que eu fecho o diagnóstico? Olha só, em adultos, o diagnóstico ele é baseado em 2 pilares. Eu vou ter uma clínica compatível, paciente ali com febre, taquipneia, tosse de início agudo, a gente já viu isso. E eu vou ter também um exame de imagem compatível, que quase sempre vai ser a radiografia de tórax, nas incidências PA e perfil. E o legal é que a radiografia pode inclusive me direcionar para a causa mais provável dentro daquelas categorias. Então, por exemplo, a pneumonia bacteriana típica vai ter aquela consolidação lobar ou então segmentar. Essa área opaca que está ali, que pode pegar até um lobo inteiro do pulmão. Ao nível microscópio, isso indica que os alvéolos estão cheios de exudato. Por isso que fica opaco, que fica branco na radiografia. Olha aqui uma tomografia que também está mostrando uma consolidação. Essa área hiperdensa, bem delimitada ali na base direita. E aqui na TC tem uma outra coisa, está bem fácil de ver um achado clássico da pneumonia lobar ou pneumonia bacteriana típica. Eu posso ver isso aqui, ó. Isso aqui é o trajeto de um brônquio, que o brônquio está lá cheio de ar no meio de uma consolidação. Esse é o sinal do broncograma aéreo, certeza que você já ouviu falar disso. Então, resumindo, na pneumonia bacteriana típica, o achado clássico é uma consolidação bem delimitada com um broncograma aéreo, geralmente unilateral. Agora, na pneumonia de germes atípicos ou então dos vírus, o mais comum é isso aqui, é um infiltrado intersticial difuso. Eu geralmente não vou ter aquela consolidação ali bem delimitada, e sim esse padrão intersticial. Repara que a gente tem umas linhazinhas espessas dos 2 lados? Isso aqui é um padrão intersticial. E especificamente na pneumonia viral, um padrão clássico que pode aparecer é um padrão em vidro fosco.
Você ouviu muito isso na pandemia, né? Esse vidro fosco são essas áreas mais opacas, espalhadas aí dos dois lados, que não chegam a ser tão brancas e bem delimitadas quanto a consolidação bacteriana, ok? Bom, então você viu que a radiografia é uma peça-chave no diagnóstico da pneumonia. E esse infiltrado novo no raio-x faz parte da definição diagnóstica. É claro que eu tô assim, sei lá, num postinho na atenção primária, e eu não tenho acesso fácil ao exame de imagem, e eu tenho uma suspeita muito forte de pneumonia, eu posso iniciar o tratamento baseado na avaliação clínica. Mas se estiver disponível, claro que eu quero o raio-x. E além da clínica e da imagem, eu também posso fazer outros exames, né? A depender do caso. Se o paciente estiver internado grave, eu posso pedir hemocultura, também posso pedir painel viral na pneumonia viral, mas eu quero chamar a sua atenção para as bactérias atípicas. Como que a gente diagnostica? Então, no caso do micoplasma, eu posso pedir, por exemplo, uma PCR da secreção respiratória para eu fechar o diagnóstico etiológico. Na prática, eu geralmente não preciso disso. Se eu tenho um paciente jovem, quadro de tosse seca, arrastada, febre baixa, sintoma extrapulmonar, infiltrado intersticial, geralmente eu já trato como micoplasma. Agora, a legionela muitas vezes cai em prova. O UpToDate, inclusive, recomenda fazer o exame da legionela em todo paciente que tem uma pneumonia moderada ou grave. E que teste que é esse? O mais famoso é o teste do antígeno urinário, que consegue dar o diagnóstico de legionela. A grande desvantagem é que esse teste ele só detecta um sorotipo, que é o sorotipo 1 da legionela. Por isso que eu tenho também outra opção, que também é a PCR de secreção respiratória, que aí sim detecta os outros sorotipos, mas geralmente o que cai na prova é o teste do antígeno urinário. Então pensou em legionela, pensou em teste do antígeno urinário. Beleza, já entendi o diagnóstico, mas e o tratamento, gente? Qual antibiótico que eu vou usar? Calma aí. Qual que é a primeira coisa que você precisa decidir quando você dá o diagnóstico de pneumonia comunitária? Não é um antibiótico. Sabe o que é? Você precisa decidir onde que esse paciente vai ser tratado. Ele vai fazer o tratamento em casa? Ele vai precisar ser internado? Se for internado, eu vou internar ele na enfermaria ou no CTI? Gente, isso é muito cobrado em prova e nem é difícil. Eu vou trazer de volta os nossos dois pacientes, o Gustavo e a Cláudia, com a pneumonia comunitária. Você lembra que o Gustavo é um jovem previamente ígido, dados vitais normais, enquanto a coitada da Cláudia está confusa, está sonolenta, está precisando de oxigênio suplementar. Então, nesses dois casos, o bom senso já resolve a nossa dúvida. É claro que o Gustavo, que está super tranquilo, não precisa de internação a princípio, e eu posso fazer tratamento ambulatorial para ele. Mas a Cláudia não dá para liberar para casa. Está confusa, está precisando de oxigênio, ela vai ser internada no hospital. Só que nem sempre é tão óbvio, e por isso que existem alguns critérios para me ajudar a decidir onde que o paciente vai fazer o tratamento. E de longe, o mais clássico, o que mais cai em prova, é o tal do CURB 65. É uma escala de predição de gravidade da pneumonia comunitária. São 5 itens no total e cada item que o paciente tiver vale 1 ponto. Então, C de confusão mental, a letra U é de ureia, maior que 50, letra R de respiração, frequência respiratória acima de 30, letra B de blood pressure, pressão arterial, abaixo de 9 por 6, 90 por 60, e o 65 é a idade, se o paciente tiver mais que 65 anos. Aí você vai calcular a pontuação total do seu paciente. Se a pontuação for 0 ou 1, a mortalidade é menor que 3% e o tratamento pode ser feito a nível ambulatorial. Se for 2 pontos, a mortalidade é por volta de 10%, então eu devo pensar em internar o meu paciente na enfermaria. Agora, se a pontuação for 3 para cima, a mortalidade aumenta muito. Tem uns lugares que falam que chega a 50%, dependendo da pontuação. Então, eu vou internar e eu vou considerar até um leito de CTI, a depender aí dos detalhes do estado geral do paciente. Então, grava o número 2, que é o meio do caminho. Se for 2 pontos, enfermaria. Se for menos que isso,
ambulatorial. Se for mais que isso, talvez até CTI. Tá, mas esse score do CURB, ele tem uma limitação para eu fazer, por exemplo, num posto de saúde. Ele precisa de um exame de sangue, que é a ureia. Nem sempre eu vou ter isso tão rápido. Então tem uma versão simplificada, que é o CRB65, que é a mesma coisa, só que sem a ureia. Aí, como eu tirei um item, a pontuação mudou um pouquinho. Você pode gravar o valor do meio, que é 1 ou 2 pontos. Se pontuar 1 ou 2 no CRB65, eu vou internar. Se for menos que isso, ambulatorial. Se for maior do que isso, eu vou internar urgente, eu vou pensar até em CTI. Agora, existe, isso aqui é o que cai em prova, mas existe um outro score que é concorrente do CURB e do CRB, que ele, na verdade, é muito mais acurado, mais recomendado, que é o PSI, ou Score de Porte, é a mesma coisa. Ele avalia um montão de coisas além do CURB, idade, sexo, comorbidade, vários exames de laboratório, radiografia, etc. É claro que você não precisa decorar isso aqui tudo, ele é feito para ser consultado, por exemplo, num aplicativo. O que você precisa entender é que a pontuação do PSI vai te dar uma classe. E aqui no PSI você vai gravar a classe do meio, que é a classe 3. Se for classe 3, você pode ou tratar ambulatorial ou fazer uma breve internação para observar o paciente por alguns dias. Se seu paciente for classe 1 ou 2, você está autorizado a tratar ambulatorial. Se for classe 4 ou 5, aí você tá indicada a internação hospitalar. Se você vai internar no CTI ou na enfermaria, vai depender de como que está o seu paciente. Então, para fins de conhecimento, eu vou deixar aqui uns critérios de admissão no CTI no contexto de pneumonia. Então, geralmente, se tiver 3 critérios desses, isso é indicação de CTI. É claro que na vida real isso é muito individualizado, então nem vou gastar tempo lendo essa lista, você pode acessar depois o nosso e-book dessa aula. O mais importante dessa parte para as provas é conhecer os scores, o CURB, o PSI, e principalmente ter bom senso na avaliação do estado do paciente. Falando em bom senso, tem uma outra situação que me faz querer internar o paciente com pneumonia, mesmo que ele esteja ótimo. Todos esses scores estão ótimos e eu vou internar ele mesmo assim. Eu estou falando do contexto social, que pode ser muito complexo. Então, se eu tiver um paciente que tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde ou dificuldade de aderir ao tratamento, ele não tem uma rede de apoio suficiente, eu fico com medo. Então, nesses casos, é mais seguro internar esse paciente, concorda? Então, sempre leve em conta o contexto social. De novo, bom senso. Bom, então agora que você sabe onde tratar seu paciente, eu posso te contar como tratar a pneumonia. E antes de mais nada, eu vou te contar que tem algumas divergências na literatura. Então, as nossas referências para o tratamento vão ser as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumo e essa diretriz famosíssima da ATS, da IDSA, que são a Sociedade Torácica Americana e a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, tá bom? Bom, mas então, como eu já te disse, faz toda a diferença saber se o tratamento é ambulatorial ou se o tratamento é hospitalar. Então, eu separei esses 2 lugares aqui para você separar na sua cabeça também. Vamos começar com o tratamento ambulatorial. Aqui eu posso ter 2 tipos de pacientes, presta atenção aqui que isso é importante. Eu posso ter o paciente jovenzinho, saudável, e o paciente idoso, com comorbidades. Isso aqui é fundamental. Se eu tiver com um paciente jovem, menos de 65 anos, rígido, sem uso recente de antibiótico, melhor dos mundos, sucesso. Qual que é a bactéria mais importante que eu preciso cobrir aqui nesse tratamento? Qual que é a campeã da pneumonia comunitária? Acertou, pneumococo. É muito provável que a causa da pneumonia do Gustavo, nosso paciente, seja o pneumococo. E para cobrir esse germe, eu posso usar uma monoterapia com amoxicilina. Nesse perfil de pacientes, ela é minha primeiríssima escolha. As diretrizes até colocam como opção fazer amoxicilina com clavulanato, mas a maioria das vezes só a amoxicilina já está mais que suficiente. Eu faço por 5 a 7 dias. Outra opção de tratamento é a classe dos macrolídeos, a classe da azitromicina, mas
Muita atenção aqui. Tá cada vez mais comum o pneumococo ser resistente à azitromicina. Então, tem alguns lugares que já está contraindicado tratar pneumonia com a azitromicina. Só a título de curiosidade, quando a taxa de resistência do pneumococo passa de 25% naquele lugar, você não pode usar a azitromicina como monoterapia. Se você não tem essa informação epidemiológica do lugar que você está trabalhando, por via das dúvidas, o melhor é não usar a azitromicina como monoterapia, por causa desse risco de você não conseguir cobrir o pneumococo, dele ser resistente. Mas, ok, se por um lado a azitromicina vem perdendo espaço contra o pneumococo, tem um outro grupo de germes que são sim muito bem cobertos pela azitromicina, e eu estou falando dos germes atípicos. Então, se eu suspeitei de pneumonia atípica, aí sim, meu amigo, a azitromicina é excelente escolha, porque esses germes não respondem à amoxicilina, eles respondem à azitromicina, aos macrolídeos. Por causa disso, o UpToDate faz a seguinte orientação. Já faz logo a amoxicilina junto com a azitromicina para todo mundo. Porque se for pneumococo, a amoxicilina está cobrindo com certeza. E se for atípico, a azitromicina está cobrindo. Então, o UpToDate faz essa recomendação aí, e é um pouquinho diferente das diretrizes. O mais provável é que as provas cobrem o que está nas diretrizes. E nas diretrizes, a primeira escolha, se eu não estou pensando em atípico, é amoxicilina, monoterapia, acabou. Ah, mas se o paciente for alérgico à amoxicilina? Bom, aí uma boa opção é usar uma quinolona respiratória, levofloxacino ou moxifloxacino. Geralmente não são primeira opção, e sim uma alternativa. Bom, então tá, paciente jovem e saudável é isso aqui, amoxicilina nele. Agora, se o meu paciente tiver 65 anos ou mais, ele tem comorbidades importantes, ou ele usou recentemente antibiótico, aí eu já fico mais ressabiada com esse tratamento. Além de cobrir o pneumococo, que é obrigatório, eu também quero ter certeza que eu estou cobrindo Staphylococcus, que eu estou cobrindo aqueles gram-negativos e que eu estou cobrindo os germes atípicos. Eu quero ter certeza que o meu esquema inicial vai pegar todas essas possibilidades, porque esse paciente ele tem um risco maior de desfecho ruim e tem um risco maior de ter essas outras bactérias que não o pneumococo. Deu para entender? Então, para garantir que eu estou pegando essas bactérias típicas, a primeira escolha é a amoxicilina com clavulanato agora, o famoso clavulin. E para cobrir germe atípico, eu já te contei, a gente usa um macrolídeo, que é a azitromicina mais comum. Se meu paciente for alérgico, de novo, uma opção é a quinolona, que cobre tudo isso aí, um levofloxacino. Então, resuminho do tratamento ambulatorial. Se meu paciente é jovem, saudável, Gustavo lá, minha primeira escolha, amoxicilina. Paciente idoso ou com comorbidades, usou antibiótico outro dia, clavulin associado a um macrolídeo, azitromicina. Apesar de ter outras opções, são essas as que mais caem em prova. Bora então para o nosso tratamento hospitalar. Aqui, obviamente, eu também quero cobrir essas bactérias todas, já que meu paciente está pior, ele precisou ir para o hospital. Então, eu quero garantir que o meu primeiro esquema já acerte a bactéria causadora. Então, para cobrir as bactérias típicas, aqui no hospital, a primeira escolha são as cefalosporinas de terceira geração. Um exemplo, ceftriaxona. Outra opção é amoxicilina com ampicilina com sulbactam e amoxicilina com clavulanato venoso. E para cobrir os atípicos, você já sabe, macrolídeo, azitromicina ou claritromicina. Então, as diretrizes também colocam como uma alternativa fazer quinolona, que cobre tudo isso. Mas o esquema clássico é cefalosporina de terceira com macrolídeo. Isso aqui, gente, é o mais importante. Mas tem uns casos bem específicos que eu vou precisar cobrir outras bactérias além dessas. Eu estou falando do estáfilo resistente à oxaloameticilina, que a gente chama aí de MARSA, que é essa sigla, e também da Pseudomonas aeruginosa, aquele gram negativo
horroroso, resistente. Então, esses bichos são muito mais frequentes na pneumonia hospitalar, que eu adquiri depois de 2 dias no hospital. Mas eu te contei que tem alguns pacientes com um risco aumentado para pegar essas bactérias na comunidade. Então, os fatores de risco mais importantes são esses aqui. O paciente já era sabidamente colonizado por Pseudomonas, por exemplo, e ele usou recentemente antibiótico venoso, há menos de 3 meses. Então, nesses casos, eu vou pensar em cobrir o estáfilo resistente a Pseudomonas. Tem ainda outros fatores de risco menores para cada um que eu vou deixar aqui para você ter registrado. Então, nesses casos, a decisão de cobrir essas bactérias ela é muito individualizada e vai provavelmente precisar de discussão com a CCIH, dificilmente isso aqui vai cair na sua prova. Mas o que você tem que conhecer são esses fatores de risco, principalmente os mais importantes que eu te falei, e os antibióticos que cobrem essas bactérias. Então, no caso do estáfilo resistente, a gente quase sempre usa a vancomicina. Outra opção é a linezolida. Agora, para Pseudomonas, a gente usa esses aqui, piperacilina com tazobactam, que é o tazocin, ou cefepime. Um espectro um pouquinho maior, o meropenem, e por aí vai, coisas que a gente vê no hospital para germes resistentes. Dificilmente você vai usar essas drogas para tratar uma pneumonia comunitária, porque essas bactérias são muito do hospital, mas de vez em quando pode aparecer. Então, bora para o nosso resumo. Quando o tratamento é hospitalar, padrão, primeira linha de tratamento, cefalosporina de terceira com macrolídeo. E, a depender do caso, avaliar a necessidade de cobrir os germes resistentes. Então, bora praticar com umas questões? Paciente de 24 anos, previamente rígida, procura o pronto-socorro e, após avaliação, o diagnóstico foi de pneumonia bacteriana. O antibiótico de primeira escolha será? Gente, questão quer saber se você sabe fazer o tratamento ambulatorial de pneumonia. Uma pessoa jovem, saudável, está tranquila, vai ser ambulatorial. Sua primeira meta, sua grande meta é cobrir o pneumococo, que a gente já viu, e o tratamento de escolha é o quê? Monoterapia com amoxicilina. Por isso o gabarito é a letra B, que fala exatamente isso. Lembrando que o tratamento ambulatorial com amoxi pode ser de 5 a 7 dias. Fechou? Então, próxima questão. Mulher, 64 anos, deu entrada no pronto-socorro com tosse, expectoração esverdeada e febre há 9 dias. Antecedentes pessoais, hipertensão e diabetes. Exame físico, regular estado geral, frequência respiratória de 18, temperatura 38,1, PA 122/86, frequência cardíaca de 89. Ausculta com um estertor crepitante em base esquerda. Exames laboratoriais, hemoglobina de 12,2, leucócitos 12.000, plaquetas 312.000, creatinina 0,6, ureia 38, PCR 122. A conduta indicada nesse caso é, bom, gente, quadro clássico de pneumonia comunitária, febre com tosse produtiva, de início agudo, ausculta com alteração em base esquerda, provavelmente tem uma consolidação ali. Tá, mas essa paciente ela precisa ser internada para fazer o tratamento? Com os dados do enunciado, a gente consegue calcular o CURB-65. Se você prestar atenção, ela não vai ter nenhuma pontuação no nosso CURB. Ela não está confusa, a ureia é menor que 50, a frequência respiratória é menor que 30, a PA ela não está hipotensa e ela não tem mais de 65 anos, apesar de ter batido na trave ali. Então, se ela pontuou 0, o tratamento é ambulatorial, via de regra, né? E como ela é uma paciente hipertensa e diabética, já com quase 65 anos, ela se encaixa naquela indicação de ampliar o espectro do antibiótico. Eu não vou dar só amoxicilina para ela. A primeira linha de tratamento nesses casos, você lembra? Amoxicilina com clavulanato para cobrir os germes típicos e uma azitromicina, um macrolide para cobrir o germe atípico. Se a gente olhar as alternativas, a única alternativa que contempla isso tudo é a letra D, tratamento ambulatorial, prescrever a azitromicina e a amoxicilina com clavulanato. Vamos para a última questão agora. Homem, 78 anos, refere febre, temperatura máxima de 38,5, tosse há 3 dias, há um dia com dispneia,
Ao exame físico, apresenta-se consciente, orientado, PA de 110/70, frequência respiratória de 24, saturação periférica de 88 em ar ambiente, ausculta com crepitações finas em hemitórax esquerdo. O tratamento deve ser... Gente, de novo, quadro clássico de pneumonia comunitária. Só que agora é um vovozinho de 78 anos, bem idoso, com falta de ar e que ainda está desaturando. E aí, você vai internar ou vai mandar para casa? Só pelo bom senso você já imagina que o melhor é internar esse vozinho, né? Mas com os dados denunciados, se você tiver na dúvida, você pode calcular o CURB, ou melhor, você pode calcular o CRB, porque eu não tenho o resultado da ureia. Então esse paciente ele vai acabar ganhando 1 ponto se você pensar que é porque ele tem 65 anos. No CRB, isso é suficiente para considerar internar esse paciente, lembra? E qual que é o tratamento de primeira linha para pneumonia comunitária que eu tenho que internar o paciente? Você lembra? Cefalosporina de terceira com um macrolídeo. Esse é o esqueminha clássico para pneumonia no hospital. Então, se a gente voltar nas alternativas, a gente percebe que a letra D fala exatamente isso. Tratamento hospitalar com cefalosporina de terceira geração e macrolídeo. Gabarito da questão. Bom, pessoal, terminamos essa aula de pneumonia comunitária. Eu sei que esse assunto é enorme. Tentei pôr na aula o que é fundamental. E aí eu espero que os nossos flashcards e as questões te ajudem a sedimentar esse conhecimento, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!